Em Quatro Marcos, você conta com o serviço especial da Borracharia Brasil. Não ande de pneu murcho, aqui é tudo calibrado. Borracharia Brasil, em Quatro Marcos, na Avenida São Paulo. Saída para Araputanga. Faça-nos uma visita. Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024. Boa tarde, iniciamos aqui mais essa edição do Jornal Folha do Vale, 30/1/2023, é o nosso reta final aí do mês de janeiro, trazendo as principais notícias aí de toda a nossa região. Ataque na madrugada, criminosos aí tentaram explodir um caixa eletrônico na cidade de Vila Bela. A ação criminosa aconteceu na madrugada desta sexta-feira, no município de Nova Lacerda, aproximadamente 100 quilômetros aqui de Pontes e Lacerda. Município, cidade pacata, tranquila e infelizmente recebeu a visita indesejada de 3 criminosos que invadiram a agência do Banco Bradesco e na sequência, utilizando o artefato artesanal, uma bomba feita em casa, explodiram o caixa eletrônico. Do caixa, nenhum valor foi levado. Inclusive, a polícia militar, no momento da ação, foi acionada, já que o fato aconteceu por volta das 3 horas da madrugada desta sexta-feira. Estiveram no local, bem como também a Polícia Judiciária Civil e a Politec para o trabalho de perícia. E sobre esta ocorrência no município de Nova Lacerda, na madrugada desta sexta-feira, falou a nossa equipe de reportagem em exclusividade, o capitão Samuel, da Polícia Militar. Nesta madrugada, aí, por volta das 3 horas da manhã, a nossa guarnição de serviço em Nova Lacerda recebeu informação de que teria ocorrido no interior da agência 2 explosões. A guarnição deslocou até o local e constatou de fato o ocorrido, né? Encontrou a agência bancária parcialmente destruída, com um caixa eletrônico. Diligenciou aí no intuito de fazer a prisão dos envolvidos. Conseguimos identificar aí uma câmera onde foi filmado a ação, identificado aí 3 pessoas. Nesse caso aí, somente imagem de câmera de segurança, mas do banco, foi levado algum valor no momento da explosão ou eles não conseguiram levar o dinheiro? Negativo, não foi levado, não foi subtraído nenhum valor do banco, até porque o artefato explosivo ele era de fabricação caseira, né? Então não atingiu aí o objetivo e nenhum valor foi subtraído até o momento da informação que a gente tem. Capitão, o que se pode dizer até o momento? Que possa ser aí pessoas de outra região, até porque Nova Lacerda é um município tranquilo, pessoas, todo mundo conhece todo mundo, né? Pode ser uma quadrilha de fora que esteja agindo no município ou não? Pode sim, pode ser, como também pode ser pessoas lá da cidade mesmo, né? A gente ainda está levantando informações preliminares aí, mas assim que a gente tiver mais informações, ou até mesmo chegar aí a realizar as prisões, nós estaremos informando aí os senhores. Após o fato lá na madrugada, a Polícia Civil foi já acionada também, juntamente com a Politec, para os trabalhos aí. Exatamente. Logo após aí o fato constatado, né, foi acionado aí a Polícia Civil, também a Politec, que compareceu ao local, fez as perícias de praxe no estabelecimento. Estamos aí no encalço aí para realizar as prisões desses indivíduos. Qualquer informação pode estar ligando também o 90 aí, passando a qualquer denúncia anônima em relação ao caso. Exatamente. A gente conclama aí a sociedade que, caso tenha alguma informação que nos auxilie aí na prisão e localização desses indivíduos,
que façam via 190. A identidade da pessoa denunciadora ela é preservada, o sigilo é garantido. Então a gente solicita aí que as pessoas que puderem colaborar, tiverem informação, podem nos passar através do 190, que nós preservamos a fonte informadora. E agora os trabalhos continuam por parte da Polícia Militar, que fazem diligências pelo município, toda a região, e também por parte da Polícia Judiciária Civil, que investiga o caso, para saber se esta ação criminosa foi de pessoas, de criminosos ali mesmo da região ou de outras regiões que foram Lacerda fazer aí a explosão desse caixa eletrônico, já que Nova Lacerda é uma cidade pequena e muito tranquila. Agora é aguardar aí os próximos passos das investigações por parte da Polícia Judiciária Civil. Uma cidade tão calma como Nova Lacerda, né? Foi falado aqui um erro, só recorrigindo, é Nova Lacerda, não Vila Bela, tá? E uma cidade tão calma aí, então os criminosos aproveitaram desta calmaria para tentar aí fazer esse roubo, né? Esse roubo aí a um caixa eletrônico sem êxito. O caso será investigado. Em Comodoro, a Polícia Rodoviária Federal, numa averiguação de rotina, acabou encontrando comprimidos de rebite. Veja. A apreensão deste produto foi o fruto de uma ação da Polícia Rodoviária Federal no registro de mais um acidente na BR-174, fato registrado na região de Comodoro. Quando a equipe da PRF chegou ao local, acabou se deparando com a situação. Na cabine de um dos veículos envolvidos no acidente, foi encontrado cerca de 55 comprimidos Nobésio Extra Forte. Os comprimidos estavam escondidos dentro de um bicho de pelúcia. Então foi dado voz de prisão ao motorista, que foi enquadrado no artigo 28 de Lei de Drogas, justamente por estar armazenando o produto ilícito. O mesmo ainda vai responder pela direção culposa, uma vez que no referido acidente, o causador da colisão foi justamente o motorista que foi preso em flagrante. Ele havia colidido na traseira de um outro caminhão na BR-174. O motorista e os comprimidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Judiciária Civil na cidade de Comodoro. O motorista ocasionou, né, uma batida, e nessa batida aí a polícia averigou e encontrou aí os rebites. Então aí o caminhoneiro com certeza aí estava tomando rebites para poder aí se manter acordado e acabou aí indo preso agora por conta desta atitude mal feita. Não façam isso. PM esse começo de ano, né? A preparação aí para o carnaval, já a gente volta às aulas, a circulação de crianças na rua vai ser maior, e por uma taxa de acidente tão alto no estado de Mato Grosso, a polícia militar vai intensificar as blitz no nosso estado. Nem acabou o primeiro mês do ano e já vemos um aumento do índice de acidentes de trânsito em relação a esse mesmo período do ano passado. A preocupação da Polícia Militar é que ainda estamos em período de férias escolares, onde diminui a quantidade de carros e motos circulando nas ruas, assim como crianças e adolescentes de bicicleta na saída das escolas. Mas ao que se deve esse aumento? Na maior parte, os acidentes são causados por imprudência de uma ou ambas as partes, quer seja ao atravessar no sinal vermelho, quer seja a combinação de álcool e direção, quer seja o aumento do número de motoristas inaptos no trânsito. O carro e a moto são armas letais nas mãos de quem não tem consciência a utilizar. E é por isso que a Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Coordenação de Trânsito, intensificarão esse ano as blitz e patrulhamento na tentativa de coibir essas infrações. Comparado ao ano passado, a gente tem um acréscimo de 30%, aproximadamente 30%, de acréscimo nos acidentes relativo ao acidente de trânsito, sendo eles por colisão, abarroamento, até mesmo pela dirigir sob influência de álcool.
Quais são as principais causas hoje de acidentes de trânsito que tem notado? Bom, uma das principais causas no período noturno é sobre dirigir sob influência de álcool. Fato cometido pelo cidadão, é triste, é a nossa triste realidade que vem acontecendo, porém sempre combatido pela Polícia Militar. 30% das ocorrências, aproximadamente 32% das ocorrências de acidente de trânsito no período noturno são por dirigir sob influência de álcool. A Polícia Militar no final de semana chega a 2 a 3 prisões por dirigir sob influência de álcool. Como é que estão as ideias, né, as ações para fazer blitz na cidade? Nós vimos que o ano passado teve um número grande de blitz, o que diminuiu tanto o número de acidentes de trânsito quanto o número, né, de ações causadas por pessoas que usavam de moto e carro roubado para cometer alguns crimes. Esse ano de 2023 vão ser feitas ações para blitz, para fazer trabalhar com essa observação no trânsito para ver quem realmente pode e quem não pode dirigir? Sim, ano passado, principalmente no começo do ano, a gente trabalhou um pouco mais firme nessa parte do trânsito. Só que 2022 foi um ano atípico, ano de vários homicídios por causa das facções criminosas. A gente teve que dar uma parada sobre a questão de trânsito e voltar mais sobre as ações de repreensão aos crimes de organizações criminosas. Agora, como a gente estabilizou e está vendo que voltou novamente os acidentes de trânsito, seja por pessoas sem CNH, seja por dirigir, como eu disse, com pessoas dirigindo sob influência de álcool, a gente tende a retornar novamente nossas operações aqui dentro da cidade. Então, o senhor acredita que hoje, no trânsito de Cáceres, existe uma conscientização sobre os riscos de você cometer imprudências no trânsito? Bom, a gente passou dessa parte, a gente já foi feito, fizemos junto ao Detran várias operações de conscientização, inclusive a primeira lei seca que foi feita aqui em Cáceres, na verdade em dezembro, a primeira foi de conscientização. Foi feito o etilômetro, foi mais para conscientizar a população, tanto que até os números de prisões, de apreensões de veículos foi pequeno. Só a gente levou o pessoal que não tinha condição mesmo, que estava sobre efeito de álcool, que não tinha como estar dirigindo o veículo. Aí, como a gente está vendo que não está surtindo efeito e os acidentes só estão aumentando no nosso município, a gente está prevendo mais operações integradas junto aos outros órgãos, junto ao Detran, junto à Prefeitura Municipal de Cáceres, para voltar a tentar diminuir esses acidentes de trânsito. Porque diminuindo o acidente de trânsito, diminui o investimento na Prefeitura, no Estado, em saúde pública, porque para você manter uma pessoa que está enferma lá, sabe do preço que é, e aí a gente tirando esse pessoal que não tem condição de dirigir veículo das ruas, melhore muito, não só a segurança pública, como a saúde pública do município. Quais são as dicas que o senhor deixa para que as pessoas elas não sejam pegas em blitz e acabam perdendo seus carros? Bom, a gente até entende que hoje uma habilitação de trânsito um preço não está acessível. Eu concordo com isso. Muitas pessoas, a gente fez um cálculo aqui de que aproximadamente 45% da população que é abordada pela Polícia Militar, que está dentro com o veículo, não é habilitada, ou é menor de idade, ou não tem habilitação mesmo. A gente entende que o custo é alto de tirar uma habilitação, mas hoje é a legislação vigente. A Polícia Militar está para cumprir as leis e quando for deparado numa blitz, num bloqueio policial, a gente só pede que não corra, para que não pode gerar um outro acidente de trânsito, expor sua vida a um acidente de trânsito, a outra pessoa que pode estar passando por local. E a gente só pede isso, que se for abordado pela Polícia Militar, atenda às ordens. E se tiver em a situação de trânsito embriagado, a gente vai ter que tomar as medidas cabíveis. Então fica aí, fica o recado, vai ser intensificada aí a blitz da Polícia Militar, né, para evitarem mais acidentes, evitar pessoas com álcool e direção e entre outros tipos de infrações de trânsito. Então fique ciente quando você for aí sair com o seu veículo, mantém documentações em dias e também evite o álcool e direção. Em Mirassol do Oeste, um jovem foi
sequestrado dentro de uma oficina por 4 homens fortemente armados. O jovem de 20 anos desapareceu depois de ser levado por 2 homens de uma oficina em Mirassol do Oeste. Depois de ser arrastado, como vimos nas imagens, né, que está passando aqui no jornal, por 2 homens para fora da oficina mecânica em Mirassol do Oeste, o rapaz de 20 anos desapareceu e não foi mais encontrado. O caso aconteceu nesta sexta-feira. Na gravação é possível ver quando os homens entram armados e rendem as pessoas que estão no estabelecimento. Em seguida derrubam o jovem ao chão, que é arrastado para fora da oficina. Antes de sair, os criminosos agrediram com chute as outras pessoas que estavam no local. Tá aí, um jovem foi levado aí, né, da oficina em Mirassol do Oeste. O jovem, a gente pode ver nas imagens, olha lá. Aparentemente tudo tranquilo, um dia normal na oficina, quando de repente eles entram armados, olha lá, uma atitude muito rápida, e acabam levando aí esse jovem arrastado embora, levaram sequestrado. O outro agride alguns funcionários da equipe, do pessoal da oficina, e vão embora do local. O caso aí está sendo investigado, apurado por vários departamentos de polícia da região, na busca aí por esse rapaz. Vamos voltar aqui ao nosso cotidiano. Dizem que abacaxi amacia a carne. Será que é verdade? Vamos saber agora. Quando você vai numa churrascaria rodízio, aí você come carne até estufar, vira praticamente um girino. Aí no final pede aquele abacaxizinho com canela para ajudar na digestão. Será que isso faz algum sentido? Será que quimicamente tem alguma coisa ali que o abacaxi realmente faz? Ou é de repente tipo virar o chinelo de ponta cabeça, colocar a vassoura atrás da porta, tomar manga com leite, essas coisas que a nossa bisavó falava e que a gente sabe que não tem efeito nenhum. Então, hoje a gente trouxe algumas comidas aqui para construir uma espécie de estômago caseiro e testar na prática qual é o poder do abacaxi. O que essa frutinha faz nos alimentos? Para começo de conversa, então, vamos entender por que a gente come, afinal de contas. Mas, Ribeirinho, isso é muito óbvio, né? Você sabe que saco vazio não para em pé, então a gente come para dar energia para o nosso dia a dia. Sim, mas não só isso. Vamos pensar, por exemplo, quando a gente cresce, né? A gente vai ganhando massa, vai sendo cada vez maior. De onde é que vem isso? Vem da comida. Ou quando nossa pele descama, né? Ao longo do tempo a gente vai perdendo a pele, a gente vai trocando de pele. De onde vem a pele nova que nasce? Dos alimentos também. Então quando a gente come, sim, a gente precisa de alimentos que fornecem energia. Geralmente isso vem dos carboidratos, tipo arroz, maisena, açúcar. Mas a gente também precisa recompor o nosso corpo, e isso vem das proteínas. E assim, olhando à primeira vista, você pode imaginar que o alimento que você come se transforma na coisa do seu corpo, né? Por exemplo, se eu como um músculo, ele vai virar músculo. Se eu como um ovo, eu não boto ovo. Pois é, quando você come não vira aquela coisa que você comeu, né? O seu corpo vai quebrar o alimento em pedacinhos muito, muito, muito pequenininhos, em moléculas, e o seu corpo vai aproveitar essas moléculas. Então, conforme a gente come, todo o caminho que o alimento faz, ele vai sendo quebrado. Desde a boca da gente já faz isso. Até que no intestino, as moléculas estão prontas ali para serem absorvidas. O intestino vai pegar as moléculas que interessam e o resto você já sabe para onde vai, né? Mas aí tem uma coisa interessante, né? Na boca é fácil de imaginar como o nosso corpo quebra os alimentos. Mas e depois? Será que existem microboquinhas lá dentro do nosso sistema digestivo? Não, a quebra vai ser química. Então existem algumas substâncias que funcionam como se fossem tesouras, cortando as moléculas e separando em pedaços cada vez menores. E essas tesouras do nosso sistema digestivo a gente chama de enzimas. E aí finalmente a gente chega
no abacaxi. O abacaxi tem uma enzima que é capaz de quebrar os alimentos. Ela se chama bromelina, porque o abacaxi é uma bromélia. É uma planta bem parecida com aquela que a gente achou na trilha lá para aquela caverna gigante. E é por isso que as pessoas usam o abacaxi para amaciar a carne antes de usar no churrasco. Porque teoricamente o abacaxi teria uma função ali de quebrar as moléculas da carne, deixando a carne mais macia. No caso, essas moléculas que eu tô falando são as proteínas, são elas que formam praticamente toda a carne. Mas será que funciona mesmo? Será que funciona bem? Será que o abacaxi é capaz de detonar a carne completamente como se fosse o nosso estômago? É isso que a gente vai testar agora. A gente escolheu aqui 4 alimentos que tem muita proteína pra gente quebrar com o abacaxi. Carne moída, presunto, que teoricamente vem do pernil do porco, ovo e gelatina. Sim, a gelatina ela é uma proteína que é tirada dos ossos e da pele dos animais. Para ficar legal, eu vou preencher o fundo de cada potinho com mais ou menos 2 centímetros de proteína. O ovo vai ser cozido, durinho, e a gelatina já foi dissolvida e endureceu aqui no fundo do pote. Qual é que é a experiência agora? Na real, ela já foi feita, tá? O Arthur fez isso ontem, então o resultado tá esperando aqui. Eu ainda não vi para ser surpresa para mim também. Ele pegou esse conjunto e fez 4 conjuntos. Em cada conjunto, ele colocou sucos diferentes. Então, no primeiro conjunto foi suco de abacaxi puro. No segundo conjunto, ele usou esse suco de abacaxi que tem 40%. No terceiro conjunto, ele usou suco de abacaxi fervido. E no quarto conjunto, ele colocou só água, que vai servir como controle. No total, então, são 16 potinhos que ficaram de ontem para hoje. Agora tá dando já 20 horas que o abacaxi tá agindo ali. E vamos ver o resultado. Esse negócio deve estar ligeiramente nojento. Não é dos melhores mesmo, né? Aqui tá teste com água, suco fervido, suco de caixinha e suco puro. Vamos começar vendo o que aconteceu com o controle, então, que é a água. Então, sempre antes de ver, eu vou tirar o líquido pra gente conseguir ver como que ficou a proteína lá no fundo. Nesse balde aqui, a gente vai ter uma meleca bem complicada, né? O único efeito aqui foi a carne meio esbranquiçada, de resto tá tudo igual. Então a gente sabe que carne esbranquiçada não é efeito do abacaxi, a água já deixa a carne esbranquiçada. Tá firminho aqui, presunto também, o ovo teoricamente tá bom, a gelatina tá durinha ainda, suco fervido. Praticamente não aconteceu nada aqui com o suco fervido, a carne não ficou nem branca, tá tudo com a mesma textura da água, mas era exatamente isso que a gente esperava mesmo. A bromelina, essa substância do abacaxi, também é uma proteína. E qualquer proteína, quando a gente esquenta, acaba modificando a estrutura molecular dela, a molécula se modifica ali dentro. E aí a proteína pode ficar completamente diferente. Quando a gente esquentou esse suco, a gente estragou a bromelina. Ela não consegue mais reagir com a carne e com as outras proteínas. Por exemplo, o ovo, no momento em que ele está cru, a clara, você consegue ver através dela, é bem clarinha, parece um gelzinho, né? Praticamente um líquido. Só que quando a gente esquenta o ovo, a proteína ali vai se modificar tanto que ela fica branca e dura, completamente diferente do ovo cru. Aqui eu já esperaria alguma mudança, hein? Suco de abacaxi a 40%. Presunto praticamente não teve diferença, a gelatina tá um pouco mais mole, o ovo já tá bem diferente, a clara ficou dura, parece até que ele diminuiu, não sei. Agora a carne já tá bem esfarelenta em cima, ela meio que se desfez na primeira camada. Então em cima aqui a gente já pode ver que tem um pouco de carne misturada com suco de abacaxi. Finalmente o nosso abacaxi puro. E aqui eu vou ter que tomar cuidado para despejar, porque talvez eu esteja despejando o resultado da experiência junto. Galera, o efeito aqui foi pesado. Ó, na carne, ela já virou meio que uma meleca de carne com abacaxi, um gel carnoso aqui em cima. Então o abacaxi atacou completamente a primeira camada, né? Onde ele conseguiu chegar na carne e virou uma melequinha. O presunto se despedaçou completamente. Eu não consigo ver nenhum pedaço grande de presunto aqui. Tem que ficar meio que caçando pedacinhos de presunto, mas ele meio que já se dissolveu no suco de abacaxi. O ovo também foi completamente corroído pelo abacaxi. Vamos botar um pouco de água aqui em cima para tentar ver? Todo comido.
E a gelatina praticamente desapareceu. Ela misturou com o suco de abacaxi e virou em nada. Virou um resto aqui de gelatina com suco. Olhando agora o resultado final da experiência, dá para perceber que o suco puro do abacaxi, ele é muito mais forte do que qualquer outro líquido que a gente testou. Se a gente tivesse um ultra mega power microscópio e conseguisse ver as reações químicas que aconteceram aqui, seria mais ou menos assim. A gente teria a proteína. As proteínas sempre são moléculas muito grandes, elas não são exatamente retas assim, né? A proteína é mais 3D, mais um negócio emaranhado assim. E nesse momento ela vai ter uma consistência mais gelatinosa, um pouco mais sólida. Só que quando entra a bromelina vai quebrar essas ligações que a gente está vendo aqui. Então minha bromelina manual ela não está funcionando muito bem, mas ela vai quebrar em pedaços menores. E aí, a gente vai ter uma substância com uma consistência mais líquida. E é por isso que a gelatina vira aquela água nojenta que a gente viu lá. Não é por nada não, mas eu acho que valia um time-lapse dessa gelatina sendo comida pelo abacaxi. Esse vídeo não ser só uma experiência nojenta, vamos tentar fazer uma experiência culinária mesmo. Será que o abacaxi muda muito o gosto da carne? Será que ele deixa a carne mais macia de fato? É mais gostoso comer uma carne curtida no abacaxi? E essa raquete elétrica aqui é porque apareceram várias moscas querendo comer a nossa carne abacaxizada e tudo de olho nelas. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o abacaxi puro, só que com bifes. Eu vou deixar o bife 24 horas. Uma outra opção vai ser um bife que vai ficar 6 horas no abacaxi e o outro vai ficar 3 horas e mais um que vai ficar 1 hora. Vamos ver se... Olha, a mosca. Se faz algum sentido. Não peguei a mosca. Sabia que ia ter uma serventia esse nosso botijão cortado no meio, hein? Tô achando que tá meio lento. Uma hora no abacaxi, 3 horas no abacaxi, 6 horas e 24 horas. Mudou bem a cor, hein? Do que ficou menos pro que ficou mais. Jogar um salzinho, né? Já dá pra virar, viu? Essa aqui acho que já dá pra tirar. Ó, já deu pra perceber que a carne que ficou 6 horas, ela tá se desfazendo. Quando eu tento tirar, ela tá meio grudada na grelha, já arranca um pedaço da carne. Vou dizer que o gosto de abacaxi parece que vai ficar forte. Hora de experimentar, e vocês sabem que a minha habilidade de fazer... minha habilidade de fazer churrasco é muito próxima à minha habilidade de falar japonês, que é quase nenhuma. Sem abacaxi. Carne meio dura. O Arthur tá me falando que é colchão duro, então a carne que é pra ser dura mesmo. 1 hora de abacaxi. Já tá bem mais macia. Tá com um pouco de gosto de abacaxi. Acho que eu não lavei direito a carne. 3 horas. Tá mais mole que 1 hora, mas não tão diferente. 6 horas. Olha, entre 1 e 6 não deu tanta diferença, mas com certeza absoluta, com abacaxi, muito mais macio do que sem abacaxi. 24 horas no abacaxi. Derrete na boca. Sem dúvida nenhuma, o abacaxi amaciou pra caramba a carne. E não faz de boca cheia que nem eu. Tem gente que reclama que a carne que foi tratada com abacaxi fica meio farinhenta. De fato, a textura perde um pouco. A carne fica mais sem graça de comer, de fato. Mas, pra quem usa dentadura, por exemplo, faz bastante diferença. Agora, eu acho que se fizer com uma carne mais mole, talvez se detone a carne em 24 horas no abacaxi, porque colchão duro não é exatamente a carne mais macia. Uma coisa importante, se você for testar aí na sua casa, é que a gente curtiu essa carne no abacaxi na geladeira, tá? Então o teste que a gente fez antes lá com a gelatina e tudo mais foi fora da geladeira porque não ia comer. Mas você vai comer a carne, não é legal deixar 24 horas fora da geladeira, combinado? Resumindo, o abacaxi
tem sim uma enzima que vai conseguir quebrar a molécula da proteína e fazer com que a carne fique mais macia. Então faz sentido colocar o abacaxi na carne antes de cozinhar e também faz sentido comer o abacaxi por cima do churrasco. Agora, eu não sei qual é exatamente o efeito que ele vai fazer dentro do estômago, porque não foi essa a experiência que a gente fez. Mas que tem uma enzima que ajuda ali, isso tem. Mãe Ribeiro, você se esqueceu de falar do mamão. Na real, tem um monte de fruta que amolece carne. Mamão talvez seja a mais conhecida depois do abacaxi, ou junto com o abacaxi, mas também tem manga, kiwi, gengibre, que mais, Arthur? Figo, goiaba, enfim. Dá pra você fazer um teste com uma salada de fruta aí, descobrir qual que amolece melhor ou qual que deixa um gosto melhor na carne depois também. E essa churrasqueira ficou da hora, hein? Acho que ficou melhor do que aquela que a gente fez com o cesto da máquina de lavar. E uma coisa bacana também é que a gente colocou uns blocos por baixo para não ter que usar tanto carvão. Funcionou bem. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui essa edição do Jornal Folha do Vale. Fica aquele meu abraço a cada um de vocês, aquele beijo no coração. Até amanhã novamente. Boa tarde.